Eu tô bem pensativa essa semana sobre um assunto que me incomodou muito, mexeu bastante comigo. Eu tava na casa da minha irmã na quarta-feira, nós passamos lá o feriado dessa semana passada, e na quarta-feira foi a audiência da minha mãe a respeito da união estável dela com o Geraldo de Abreu, que faleceu em 2018. Acontece que, infelizmente, com a morte dele, os filhos dele não aceitaram que minha mãe entrasse no inventário, fizesse parte para a divisão correta dos bens e tudo mais. Sendo que o Geraldo e minha mãe moraram juntos por 10 anos. E legalmente ela tem todos os direitos como companheira, como união estável. No final de 2009, no começo de 2010, o Geraldo e minha mãe já começaram a namorar. E foi logo que eu engravidei e vim morar em Lins com o meu marido Kleber. E estando aqui, eu morei com a minha mãe por 3 anos. Eu, o Kleber e o meu filho e o Geraldo. Porque nessa época o Geraldo tinha uma casa de aluguel, que parece que eu não sei do passado do Geraldo, não convém eu ficar falando também, mas parece que ele morava de aluguel. Ele separou da esposa e morou 1 ano numa casa. E após o ex-marido da minha mãe falecer, eles começaram a namorar, ficaram firmes e passaram a morar juntos. Eu tenho a nítida lembrança disso, de dar à luz ao meu filho Bernardo há 11 anos atrás. Meu filho hoje tem 11 anos. E o Geraldo está lá no hospital com a minha mãe. O Geraldo ser um dos avós, que estava lá presente, que pegou meu filho no colo e tirou foto. Eu tenho essa foto no álbum de recordações do Bernardo. É isso. Todos que conheciam o Geraldo podiam ver sempre ele com o meu filho Bernardo no colo, para cima e para baixo. Porque eu sempre trabalhei bastante, sou fotógrafa, principalmente nos finais de semana. E quando o Geraldo e minha mãe pegavam meu filho, e um pouco mais adiante minha filha nasceu também, então eram os dois com eles. E eles sempre estavam com os meus filhos para cima e para baixo, cuidando deles e cuidando muito bem. Eu digo, não tenho vergonha de falar, meu pai é vivo, meu sogro já faleceu, mas eu sempre falo que o Geraldo foi o melhor avô dos meus filhos, porque ele foi o mais presente. Moramos na mesma casa, dividimos o mesmo teto, dividimos as contas e não só isso. Eu dividi com o Geraldo e com a minha mãe a educação dos meus filhos. O Geraldo ensinou meu filho a pescar, ensinou meu filho a nadar, ensinou meu filho a subir na árvore. Ele estava todo no início e eles sempre dividiram tudo. Minha mãe e o Geraldo viajavam muito. Minha mãe sempre ajudou. Mais do que isso, minha mãe ajudava ele nos negócios. O Geraldo, além de ter a Plant bem, ele revendia carro, comprava e vendia. Por muitas vezes minha mãe pegou dinheiro dela, da aposentadoria dela, do salário dela, para investir nesses carros, para fazer negócio junto com ele. Então existia assim uma vida juntos dos dois, existia essa união estável. E se há hoje algum bem, alguma coisa que tem por direito ser dividido com a minha mãe, eu acredito que a gente não deveria estar passando por isso. É horrível sentir isso. É uma apreensão de que, mesmo você estando certo, parece que tem várias pessoas querendo que você seja esquecido. Bom, então, eu como amante da fotografia, né, tô aqui debruçada em alguns álbuns meus
de quando eu tava grávida do meu filho Bernardo. E olha que incrível isso. Fotografia é minha vida. E é também uma forma da gente contar nossa história e de fazer algumas constatações, algumas provas, né, do que realmente aconteceu naquela época. E uma delas, olha, que eu estou vivendo nesse momento, é uma questão familiar de inventário. O Geraldo de Abreu faleceu e minha mãe está sendo contestada pela a outra parte, né, dos filhos, que ela não estava com ele há muito tempo para ser incluída no testamento, na divisão dos bens e tudo mais. E essa foto aqui, quando eu estava grávida do Bernardo, foi feita no Rancho do Geraldo. Aqui, nessa época, a gente já morava aqui em Lins, eu e o Kleber, eu estava grávida, e nessa época a gente morou com a minha mãe. A gente morou 3 anos na casa da minha mãe. E tem mais coisas aqui, ó. Esse aqui foi o nascimento do meu filho, Bernardo, que foi aqui em Lins. Tenho na certidão de nascimento tudo, data, né? Aqui também tem a data certinha, inclusive, mas é uma prova a mais, né? Que a gente tem explicando, assim, mostrando que o Geraldo já fazia parte da nossa vida desde essa época, que não é uma invenção, que não é uma ilusão da nossa cabeça, que minha mãe viveu com ele tantos anos, né? Desde 2010. O meu filho nasceu dia 23 de setembro, mas antes disso o Geraldo já morava na nossa casa, na casa da minha mãe. E aqui tem foto do Geraldo. Ele estava lá como um dos avós, visitando o netinho, aqui ele e minha mãe. Esse é meu pai, minha irmã. Então os avós estavam no hospital. E eu já falei em outro vídeo, e sempre falo, o Geraldo, ele foi o melhor avô dos meus filhos, porque ele sempre foi muito presente, a gente morou junto, né? Então, dividi com ele tudo, desde a educação dos meus filhos, as contas da casa, ele sempre fez parte. E ele faz muita falta pra mim, pros meus filhos, pra minha mãe, então nem se fala, né? E meu sogro... Tão gostoso ver foto, né, gente? Aqui tem acho que os primeiros meses do Bernardo, tá tudo aqui. E assim como a foto do Geraldo no hospital, temos fotos do Geraldo em vários outros momentos aqui na nossa casa. Essa era a poltrona da sala, que ele sempre sentava para assistir TV. Essa é a Cida, que trabalhou anos lá com a gente. Inclusive, ela é uma das testemunhas que falou, né, no dia que o juiz fez um interrogatório lá, né, falou que o Geraldo sempre morou lá desde 2010, sempre esteve com a minha mãe. E é engraçado como uma foto, assim, faz tanto sentido de várias formas, né, de várias maneiras. E eu tenho aqui também, ó, o álbum do batizado, que eu não sei se mais claro do que isso também, impossível, que também tem data. Bernardo foi batizado dia 22 de maio, no dia do aniversário do pai dele, de 2011. E aqui, novamente com a minha mãe na igreja, está o Geraldo. Ele sempre foi um avô do meu filho. Meu filho e minha filha, eles têm muita sorte, porque eles tiveram excelentes avós e avós. E é isso, olha quantas fotos aqui. O Geraldo sempre com a gente. Está aqui também nessa foto com todo mundo na igreja. Tentando... inclusive não só o Geraldo, olha que legal. O irmão do Geraldo, Zé, a família do Geraldo sempre também esteve muito presente em casa e também testemunhou na audiência, falando disso, falando que o Geraldo e a minha mãe moraram juntos desde 2010. Eu acho que isso é inegável, né? Não existe como alguém falar que não, isso não é verdade. Bom, aqui também nesse outro albinho temos foto de uma viagem que minha mãe fez com o Geraldo.
e o Bernardo, bebezinho. Tinha um aninho e pouquinho nessa época. E eles foram num show do Toquinho. O Geraldo, ele era um avô incrível. Nossa, ele ensinou meu filho a fazer tudo. Ensinou meu filho a pescar, a nadar, subir em árvore, a comer fruta. Ele foi o melhor avô pro meu filho. Não existe igual. Uma saudade imensa, uma tristeza que dá no peito de... tristeza e alegria ao mesmo tempo, né? De ver isso, de lembrar. E pior, assim, eu acho que é o viver o que a gente tá passando hoje, que é essa questão de justiça, dos filhos dele querer provar de alguma forma que é impossível, que ele e minha mãe não tinham nada e que minha mãe não tem direito a nada, sendo que ela construiu com ele uma vida. Não foi uma vidinha de 1 ano, 2 anos, não, foi uma vida de muitos anos. Meu filho tá aqui para provar, ele tem 11 anos hoje e sempre esteve junto com o avô Geraldo, sempre fez parte da nossa história. Aqui é o álbum dele de 1 ano, vamos achar o Geraldo. O Geraldo e novamente o Zé e a sua esposa. O Zé é o irmão mais velho do Geraldo, que é um amor e que é isso, que todo mundo que a gente ama, a gente cuida, são pessoas boas, graças a Deus estão à nossa volta, porque querem o nosso bem, né? Muita gente aqui, se eu olhar com calma, aqui o Zé novamente, capaz de eu encontrar ainda mais fotos e mais provas de que tivemos uma vida inteira e meu filho teve os seus 10 primeiros anos ao lado de uma pessoa incrível que é o Geraldo.